Então vamos lá. Para começar, tá aí o resultado do último concurso, o 3.504. Esses foram os números sorteados. E olha que interessante, 2 apostas levaram o prêmio principal. Ou seja, acertar os 15 números não é impossível, né? Alguém conseguiu. E a gente está falando de quê? Para o próximo sorteio. Dá uma olhada nesse valor. É uma bolada de R$ 1.800.000. Com certeza é um bom motivo para a gente tentar entender se existe algum padrão nesses números. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses números que saíram no concurso 3.504 e dar uma olhada mais de perto. Será que a gente encontra alguma coisa, alguma pista só nesse resultado? Olha só essa imagem. Ela meio que desmonta o resultado pra gente. Mostra direitinho como os números se dividiram. A gente consegue ver quantos eram primos, como ficou o balanço entre par e ímpar, e até quantos números da sequência de Fibonacci apareceram. É o nosso primeiro passo para entender a lógica. E o legal de ver assim detalhado é perceber algumas coisas. Por exemplo, saíram 8 números ímpares e 7 pares. Isso é um equilíbrio quase perfeito, e acontece bastante, viu? E ainda tivemos 4 números primos e 3 de Fibonacci, ou seja, uma combinação bem variada. É um padrão interessante para ficar de olho. Beleza, mas olhar só um sorteio é como ler uma página de um livro e achar que entendeu a história toda. Para sacar o filme completo, a gente precisa olhar o histórico. Todos os 3.504 concursos. Quais são os números que saem sempre? Aqueles que são figurinha carimbada? E tá aí a resposta. Olha só os campeões de frequência. Os números 20, 10 e 25, eles são os que mais dão as caras. Apareceram em mais de 62% de todos os sorteios. É muita coisa. Essa consistência é impressionante. E é por aqui que a gente começa a montar uma estratégia. Ok, se esses são os que mais saem, e os que não saem? Quais são os números que estão, digamos, atrasados? Aqueles que faz um tempão que não aparecem e que, quem sabe, podem estar na boca para sair. É exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos separar o joio do trigo, identificar as tendências, ou seja, quem são os números quentes e quem são os frios. E aqui a gente vê essa diferença bem clara. De um lado, os números quentes, aqueles que a gente já viu, que são os mais sorteados, 20, 10, 25, e do outro, os números frios, o 3, o 13, o 5, esses estão na geladeira, faz tempo que não dão um ar da graça. A grande sacada, ao que tudo indica, é justamente saber misturar esses dois grupos. Mas espera aí, a gente falou de números sozinhos. E as combinações? Porque tem umas que simplesmente parece que não se bicam, sabe? Quase nunca saem juntas. Fica a pergunta no ar. Qual é o trio de números mais raro, que menos saiu junto em toda a história da Loto Fácil? A resposta está aqui, o trio 8, 16 e 17. Pensa só, essa combinação só deu as caras em pouco mais de 17% dos sorteios. Isso é muito pouco. Saber disso é uma informação valiosa, né? Porque se alguém joga sempre com esses 3 juntos, está na prática apostando numa combinação que a história mostra que é bem difícil de acontecer. Bom, agora vem a parte boa. A gente já viu um monte de dados, um monte de análise, como que a gente junta tudo isso e transforma em uma aposta de verdade. Vamos montar uma sugestão de jogo inteligente para o próximo concurso. A estratégia que os dados apontam é, na verdade, bem simples e se baseia em 3 passos. Primeiro passo, misturar, ou seja, pegar um pouco dos números quentes e juntar com alguns dos frios. Segundo passo, equilibrar, manter aquela proporção de pares e ímpares que a gente viu que é a mais comum. E o terceiro passo, focar, ficar de olho naqueles números que estão mais atrasados, como o 3, o 13 e o 5. E aí, aplicando essa lógica, a gente chega numa sugestão de jogo como essa aqui. Dá para ver direitinho a estratégia. Tem os números quentes, como o 10 e o 20, tem os frios, que a gente resgatou, como o 3, o 5 e o 13, e o equilíbrio entre pares e ímpares está ali, certinho. Claro, a ideia não é que todo mundo copie esse jogo, mas sim que entenda o raciocínio por trás dele. Então, no fim das contas, fica aquela pergunta. Analisar dados pode prever a sorte? A resposta honesta: não, claro que não. Loteria é um jogo de acaso, mas o que os dados fazem é tirar a gente do campo do puro chute. A gente deixa de ser um apostador aleatório e vira um estrategista. A sorte continua sendo a rainha do jogo, mas pelo menos, com os dados na mão, a gente joga com um plano.